Olá, pessoal! Muita concentração, disposição e animação. Eu agradeço antecipadamente de coração por vocês assistirem essa aula sobre conjunto dos números complexos. Vamos aprender nessa aula como calcular o argumento de um número complexo. O que é o argumento de um número complexo? Definição: é o ângulo que o sentido positivo do eixo real forma com a semirreta de origem O e que contém o afixo P. Então, a partir de agora, pessoal, você vai olhar o eixo real. E eu tenho o ponto afixo, tá certo? E no sentido positivo, este ângulo aqui, ó, pessoal, é este ângulo que eu quero calcular. Então, é sempre no sentido positivo do eixo real. Então, a partir desse eixo até a semirreta de origem O, que contém o afixo P. Então, seria exatamente isso aqui, ó, tá? Aqui, ó, o O é 0, 0. A origem, tá? A origem é o 0, 0, ok? Então, este ângulo aqui é chamado de argumento. É como calcular este ângulo que eu vou ensinar. E este argumento, pessoal, sempre vocês vão ter que prestar muita atenção que este argumento, o ângulo, tem que estar, vamos chamar esse argumento de θ. Ângulo θ, tá? Este ângulo em graus tem que estar entre 0 menor ou igual a θ, que é menor que 360 graus. Então, o ângulo tem que estar entre 0, inclusive, e 360, exclusive. Ou, em radiano, é 0 menor ou igual a θ, que é menor que 2π radiano. Então, todo argumento, o ângulo tem que estar entre 0 e 2π radiano. 0, inclusive, e 2π exclusive. Percebam bem que eu vou fazer um exercício para vocês. Ó, dado o número complexo Z, representá-lo no plano de Argand de Gauss e calcular o módulo e o argumento. Então, o módulo eu já ensinei, que é a distância do ponto até a origem. O argumento é como calcular este ângulo aqui, no sentido positivo, a partir do eixo real, ok? Sempre no sentido positivo. Do eixo real é no sentido positivo, sentido anti-horário, tá? Sempre no sentido anti-horário. Então, percebam bem que se eu te dou o número complexo Z é igual a 2 mais 2 raiz de 3i, como é que eu calculo o módulo? Primeiro, vamos identificar os coeficientes. Quem que é o coeficiente da parte real? O A é 2 e o B é 2 raiz de 3. Lembrando que todo número complexo é na forma A mais BI. A mais BI. Então, o A é a parte real e B é a parte imaginária. Eu já sei que aqui, ó, esse ponto que eu afixo, eu já sei que a parte real vale 2 e a parte imaginária vale 2 raiz de 3. Para calcular o módulo, que é a distância desse ponto até a origem, é só usar o teorema de Pitágoras, né? Que aqui, ó, é o módulo do número complexo Z, que eu vou chamar de ρ, tá certo? Então, eu já sei que o módulo do número complexo Z, que é o ρ, é igual a raiz quadrada do coeficiente da parte real ao quadrado mais o coeficiente da parte imaginária ao quadrado. Vocês já aprenderam isto na aula passada. Olha só, módulo de um número complexo, tá? É só usar o teorema de Pitágoras e você vai chegar nesta fórmula aqui, tá certo? Então, dando continuidade aqui, vai ficar o módulo do número complexo Z, que é o ρ, é igual a raiz quadrada. A parte real, o coeficiente vale 2 ao quadrado, mais o B é 2 raiz de 3. Como é ao quadrado, vai ficar 2 raiz de 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser módulo, que é o ρ, é igual a raiz quadrada, 2 ao quadrado é 4, mais 2 raiz de 3 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 3
vezes 4 dá 12. Raiz quadrada de 12 mais 4 é 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, eu já sei que a distância é raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Então, eu já sei que aqui vale 4. Ok. Este é o módulo, que é a distância desse ponto, que é o afixo ou imagem do número complexo até a origem. Agora, como é que eu posso calcular este ângulo aqui? Para calcular este ângulo, como aqui forma um triângulo retângulo, observe bem que aqui forma um triângulo retângulo. Eu já sei que esse cateto aqui, ó, esse cateto vale 2 raiz de 3. Esse cateto vale 2 e a hipotenusa é 4. Então, eu posso usar trigonometria no triângulo retângulo. E você aqui, pessoal, é só saber, ó, para calcular este argumento, que é o ângulo que está sendo formado, eu posso fazer seno do ângulo θ. O que é seno do ângulo θ? Então, seno do ângulo θ é cateto oposto. Cateto oposto é 2 raiz de 3. Mas quem que é 2 raiz de 3? É o B. Então, é B dividido por o quê? Hipotenusa. Seno é oposto sobre hipotenusa. Hipotenusa é o módulo. É o módulo que eu chamei de ρ. Então, é B sobre ρ. Então, essa é a forma. Então, seno do ângulo θ é B sobre ρ. B, quem és tu? Vale 2 raiz de 3. E o ρ vale 4. Simplificando, o 2 e 4, aqui dá 2, é raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo cujo seno vale raiz de 3 sobre 2? Lembra, vocês têm que saber essa tabela dos ângulos notáveis que vocês aprenderam do seno, cosseno e tangente, pessoal. Do 30, 45 e 60. 30 em radiano é π sobre 6, 45 é π sobre 4 e 60 é π sobre 3. E como é que era seno, o resultado? Seno do 30, seno do 45, seno do 60. E o cosseno do 30, 45 e 60. Tem a musiquinha. Como é que era a musiquinha, pessoal? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. É raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ei, ei, ei! Então, pessoal, é a musiquinha da tabela dos ângulos notáveis, ok? Isso vocês têm que saber, tá bom? Menor, maior e o do meio. Lembra? O maior é raiz de 3 sobre 2, o menor é meio e o do meio é raiz de 2 sobre 2. Atenção, não vai confundir, hein? O do meio não é meio, é raiz de 2 sobre 2. Então, é maior, menor e o do meio. Como é que é? Maior é raiz de 3 sobre 2. O menor é meio e o do meio é raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Vocês têm que saber isso, ok? Aqui, então eu já sei que, como aqui é do primeiro quadrante, né, pessoal? No primeiro quadrante, seno vale raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é o maior. Lembra como calcular seno e cosseno do arco trigonométrico? Então, eu quero seno maior. Olha só, seno vale raiz de 3 sobre 2. Onde que o seno é maior? No 30, 45, 60. Percebam bem que, ó, esse pedaço aqui, seno é maior, a raiz de 3 sobre 2. E esse é o menor, vale meio, ó. Metade do raio, esse aqui, a raiz de 3 sobre 2, é maior do que meio, é aproximadamente 0,8. Então, seno maior, se eu quero seno maior, só pode ser 60. Porque se fosse menor, né, pessoal, aí seria 30. E o do meio é raiz de 2 sobre 2, né, pessoal? Sempre. Agora, e o cosseno? Cosseno, pessoal, do 30 é maior, do 45 é do meio, e cosseno de 60 é o menor, né, ó? Seno de 60 é maior, cosseno é menor. Do 45, meio de quadrante, né? Meio de quadrante é sempre raiz de 2 sobre 2. Olha só, seno de 30 é menor e cosseno é maior. Tem que saber menor, maior e o do meio.
Isto eu já expliquei para vocês na aula de trigonometria, tá, pessoal? Mas quem não teve aula sobre trigonometria, percebam bem que é seno e cosseno de um arco trigonométrico. Tem que saber o simétrico do 30 no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. 30, 150, 210 e 330, né? 45 é 45, 135, 225 e 315. E do 60 é 60, 120, 240 e 300, né? Tem que saber em grau e radiano, né? Grau é 30, radiano é pi sobre 6. E 150 são 5/30, por isso que é 5 pi sobre 6, né, pessoal? Toda a família do 30 tem um em radiano pi sobre 6, ó. Tá vendo que é aqui, ó, 7 pi sobre 6 e 11 pi sobre 6. Toda a família do 40 tem o em radiano pi sobre 4, ó. Pi sobre 4 no primeiro quadrante, 3π sobre 4, que é 135 no segundo quadrante, 5π sobre 4 no terceiro e 7π sobre 4 no quarto quadrante. Meio de quadrante é muito fácil, né? Pi, 3π, 5π, 7π, tudo sobre 4. E a família de 60 é π sobre 3, 120 é 2π sobre 3, 240 é 4π sobre 3 e 300 é 5π sobre 3, né, pessoal? E lembrando que seno, quem está acima é positivo, quem está abaixo é negativo. Cosseno, à direita é positivo e à esquerda é negativo. Tem que saber, né, pessoal? Então, quem está acima é positivo, quem está abaixo é negativo. Isso é para seno. E para cosseno, quem está à direita é positivo, quem está à esquerda é negativo. Bom, é a trigonometria básica do seno e cosseno de um arco trigonométrico. Então, se eu quero saber qual é o ângulo cujo seno é raiz 3 sobre 2 no primeiro quadrante, porque esse ponto aqui, ó, é um arco do primeiro quadrante. Como eu marquei no primeiro quadrante, então este ângulo, né, pessoal, tem que estar entre 0 e 90 graus. Então, o seno só pode ser 60 graus. Então, esse θ é igual a 60 graus, que em radiano é π sobre 3. Então, o argumento, que é o ângulo, é exatamente π sobre 3. É a resposta. Ou você também poderia usar definição do cosseno. Outro modo, ó, cosseno do ângulo θ. O que é cosseno? É adjacente. Adjacente, pessoal, o que é esse 2? É a parte real. Então, a parte real é o A. Dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é o módulo que eu chamei de ρ. Então, é A sobre ρ. A, quem és tu? Vale 2. E o ρ é 4, que é o módulo que eu acabei de calcular aqui, ó. O módulo vale 4. E 2/4, simplificando, é meio. Qual é o ângulo cujo cosseno vale meio? Vamos lá? Cosseno vale meio. Onde que o cosseno é menor? No 60, porque se seno é maior, cosseno é menor. Oh, só pode ser 60 graus. Então, de novo, pessoal, eu calculei o ângulo que vale exatamente 60 graus. Então, este ângulo θ também é 60 graus ou ainda π sobre 3, né, pessoal? Então, percebam bem que tanto, ó, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio. Olha só, seno de qual ângulo que vale raiz de 3 sobre 2? Seno de 60. E cosseno de qual ângulo que vale meio? Só pode ser 60 também. Então, a partir de agora, para você calcular, perceba bem que isso aqui é como calcular o argumento. É seno, é a parte imaginária dividido pelo módulo, que é o ρ, né? E o cosseno, ou você pode usar o cosseno. Cosseno é a parte, né, real dividido por ρ. Guarde bem isso aqui, ó, como calcular o argumento. Tem que saber trigonometria. Percebam bem que eu tenho mais um exercício, como calcular esse exercício do vestibular da VUNESP. Então, percebam bem este exercício aqui. Vamos lá? Eu quero calcular, vamos lembrar que a finalidade é
dado o número complexo z, tem que representar no plano de Argand de Gauss. A proposta foi, represente no plano de Argand de Gauss e calcular o módulo e o argumento. Tá, então vamos lá. Eu já representei aqui no plano de Argand de Gauss para ganhar tempo. Vamos lembrar que o número complexo na forma algébrica z é igual a menos 4 raiz de 3 menos 4i, eu tenho que identificando quem que é o coeficiente da parte real? É menos 4 raiz de 3. E o coeficiente da parte imaginária? O b é menos 4. Eu já sei que este ponto, ó, quando a parte real é menos 4 raiz de 3, menos 4 raiz de 3, né? O eixo real é negativo, então é menos 4 raiz de 3. E no eixo imaginário, o b também é, negativo, então aqui é menos 4. Eu já sei que este ponto, ele está no terceiro quadrante, ó. Veja bem que no eixo x é negativo, y também é negativo. É o eixo real e o eixo imaginário, né? Para plano de Argand de Gauss, ok? Então, negativo, negativo está no terceiro quadrante. Como ele pediu o módulo, vamos calcular primeiro o módulo, este módulo aqui, ok? Então, ó, o módulo do número complexo z, que eu vou chamar de ρ, vai ser igual ao módulo do número complexo, que é o ρ, é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que o módulo do número complexo, que é o ρ, é igual a raiz quadrada. A é o coeficiente que vale menos 4 raiz de 3 ao quadrado, mais b é menos 4 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, menos 4 ao quadrado dá mais 16. Raiz de 3 ao quadrado é 3, vezes 16 é 48. Então, vai ficar raiz quadrada de 48 e menos 4 ao quadrado é 16. 48 mais 16 é 64. Portanto, raiz quadrada de 64 é 8. Então, eu já sei que o módulo, essa distância desse ponto até a origem, que é o 0, 0, é de 8 unidades. Como está sendo pedido o argumento também, o módulo eu já calculei. O argumento é sempre o ângulo que está sendo formado no sentido, vamos lembrar, sempre no sentido positivo, no sentido anti-horário. Olha só, é este ângulo que ele está querendo aqui, ó, até aqui, né? Nesse afixo, aqui, essa semi-reta aqui. Então, vamos lá. Este ângulo aqui, vamos chamar de θ. Qual é o ângulo que está sendo formado? Para isto, você tem que saber, né? Para calcular, ou você usa o seno, ou você usa o cosseno. O que era o seno? Seno do ângulo θ é sempre, olha só, é o coeficiente da parte imaginária dividido por ρ. É o coeficiente da parte imaginária dividido por ρ. Quanto vale o b? O b é menos 4 dividido por ρ. ρ vale 8. Simplificando, dá menos meio. Dividirás por 4, que é o maior divisor comum. Então, eu já sei que isso aqui é do terceiro quadrante. No terceiro quadrante, eu já sei que seno é negativo. Então, seno negativo. Então, qual é o ângulo cujo seno vale menos meio? Vamos lembrar aqui, ó, né? No terceiro quadrante, quem que é o menor? É o seno de 210, seno de 225 ou seno de 240? O menor é o 210, ó, esse é o menor. Então, só pode ser o 210, que é o simétrico do 150. No primeiro quadrante, seria o 30 graus, ó. 30, percebam bem que o simétrico é o 210. No primeiro e segundo quadrante, seno é positivo, porque está acima. Como eu quero negativo, só pode estar abaixo. Negativo. Então, pessoal, ó, menos meio. Então, é o 210 e 330. Como eu já sei que é um arco do terceiro quadrante, porque este ponto, né, está localizado exatamente no terceiro quadrante. Então, eu já sei que ela está no terceiro quadrante, esse ponto aqui. Então, aqui, ó, qual é o ângulo cujo seno vale menos meio? Eu já sei que é no 210, porque, ó, é metade do raio da bola. É metade do raio, né? Então, se eu quero a metade, metade é por aqui, ó, né? Seno, metade, ó. Esse pedaço aqui é meio. Então, eu já sei que só pode ser
o 210 graus, porque o seno aqui, ó, percebam bem que o seno vai ser menor, ó. Esse tamanho aqui é o seno, né? Então, e o simétrico, ele está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o simétrico é o 30 graus. Ah, esse carinha aqui, ó, é o 30 graus, que o simétrico aqui vai dar 210 graus, certo? E aqui o seno é negativo, vale meio negativo, ó. E aqui, ó, percebam bem que no primeiro quadrante é positivo. No primeiro quadrante, seno é positivo, porque está acima, né? Então, ó, meio e menos meio. Então, com certeza, o seno de 210 graus vale menos meio. Ou, se você não gostou, né? Aqui eu já calculei o θ. O θ, este argumento, vale 210 graus. E 210 graus são quantos 30? São 7,30. 7,30. 30 é π sobre 6. Então, o argumento é de 7π sobre 6. Este ângulo que está sendo formado, tá? É 210 graus. Até que é 90, 180, com mais 30, 210 graus. Ou, também poderia usar cosseno. Cosseno do ângulo θ. O que é o cosseno? Cosseno, pessoal, é a parte real. Vamos lembrar, para calcular, cosseno é a parte real, A sobre ρ. Então, é A dividido por ρ. Ah, quem és tu? A vale menos 4. Então, é menos 4 dividido por ρ. ρ, né, pessoal? Opa, o A vale menos 4 raiz de 3, né? O A é menos 4 raiz de 3 dividido por ρ, que é 8. Simplificando 4 e 8 por 4, aqui é 1, né? E aqui é 2. Vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo cujo cosseno vale menos raiz de 3 sobre 2? Cosseno, pessoal, eu quero cosseno negativo no terceiro quadrante, porque é um ponto do terceiro quadrante, e eu quero maior. Pessoal, percebam bem que seno de 210 graus é menor e o cosseno é maior. Então, ambos, né, pessoal? O ângulo, o argumento só pode ser de 210 graus. Então, imagina só, quando ele pediu o argumento, então, pessoal, eu tenho esse ponto aqui, ó, ele quer o ângulo, né, do eixo real até esse afixo aqui, que é o ponto que eu encontrei, ó, seria exatamente 210 graus, que é isso aqui, ó, pessoal. Olha só aqui, ó, 210 graus, né? Então, para você calcular o argumento, é sempre no sentido positivo do eixo real, forma com a semirreta de origem 0, 0 e que contém o afixo P. Ó, esse afixo P. Eu quero saber este ângulo θ aqui, ok? Então, com certeza, esse θ novamente só pode ser 210 graus ou ainda 7π sobre 6. Então, resposta, resp. O módulo do número complexo z, que eu chamei de ρ, vale 8 unidades de medida qualquer. E o argumento, que é o θ, o ângulo que está sendo formado, é de 7π sobre 6 em radiano. É isso aí, muito obrigado, um beijo no coração, valeu!